Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aqui de um problema de saúde que ficou um pouco ofuscado nos últimos anos, principalmente porque toda a atenção ficou voltada para a pandemia de Covid. Mas estamos vendo o número de casos de dengue aumentar e não podemos deixar de falar sobre isso aqui. Embora tenhamos ouvido falar muito pouco da dengue nesses tempos, a doença segue sendo uma preocupação e pode ter sérias consequências em 2023. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Futuro da Saúde e ativar as notificações para ficar sabendo em primeira mão quando publicarmos um vídeo novo. Vamos lá? A dengue é um arbovírus, ou seja, é uma doença causada por um vírus transmitida por um mosquito. Nesse caso, a transmissão se dá principalmente por meio da picada da fêmea da conhecida espécie Aedes aegypti e é bastante prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. A dengue é considerada uma doença difícil de lidar. Os sintomas mais comuns são febre alta, dores musculares intensas, dor atrás dos olhos, bastante mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A doença pode até ser assintomática em alguns casos, mas em outros pode se agravar a ponto de evoluir para o óbito. Em 2022, a dengue matou mais de 1.000 pessoas no Brasil e infectou cerca de 1,4 milhões de pessoas. Esse número preocupa porque ele representa mais do que o dobro das mortes registradas em 2021 e o quádruplo na comparação com 2020. Esse dado é o maior da série histórica dos últimos 10 anos. O recorde havia sido em 2015, quando a dengue matou 985 brasileiros. A combinação de períodos chuvosos com a diminuição do cuidado por parte da população são apontadas como as grandes causas dessa epidemia. Os mosquitos se proliferam em ambientes de água parada e, por isso, é preciso se atentar a detalhes como os pratinhos colocados embaixo de vasos de plantas, pneus parados e o uso de telas em janelas ou de repelentes que são importantes de serem utilizados nessas épocas. Todas essas informações foram amplamente divulgadas em anos passados, mas se você se lembrar, as campanhas de conscientização não foram tão impactantes ou frequentes nesses últimos tempos. A falta de políticas públicas para orientar a população e incentivar o combate à doença também é um ponto de atenção. A verdade é que, depois de toda a preocupação que o Brasil e o mundo teve com a pandemia do coronavírus, será preciso enfrentar as doenças que já existiam e que não adormeceram nesse período. E a população deverá ser relembrada disso. Para você ter ideia, uma pesquisa feita pelo IPEC em 2022 mostrou que 31% dos brasileiros acreditavam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Infelizmente, isso não é verdade. A dengue é considerada uma doença endêmica, ou seja, que provoca um número de casos e mortes estimados anualmente. Em dezembro, a vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan mostrou uma eficácia de quase 80% para evitar a doença. O estudo clínico estava na fase 3, a última antes de ser submetido à obtenção do registro sanitário, e deve ser concluído em 2024. Ao mesmo tempo, mais recentemente, no comecinho de 2023, a farmacêutica Takeda já estava com um pedido de registro de uma vacina contra a doença na Anvisa. Então, a vacina que já foi aprovada na Europa poderá em breve estar disponível no Brasil. Um dos grandes desafios da produção de qualquer tipo de vacina contra a doença está no fato de existirem 4 sorotipos da dengue. Funciona assim: quando uma pessoa é infectada, ela adquire imunidade àquele subtipo, mas ela pode ser infectada ainda pelos 3 restantes ao longo da vida, e essa reinfecção costuma ser mais grave e mais perigosa. Em uma recente conversa que tivemos aqui no canal com a infectologista do Hospital Emílio Ribas, Rosana Hittman, ela comentou até que a dengue é a arbovirose urbana mais preocupante do mundo. Nesse contexto, novas vacinas são bem-vindas. Vale lembrar que todas as pessoas de todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença e às suas possíveis consequências, não sendo possível prever quem sofrerá com as complicações. O tratamento, então, consiste em repousar, beber bastante líquido e, em alguns casos, utilizar um antiviral.
É preciso ficar atento a sinais de alerta como tonturas, sangramento, dor abdominal, vômito, palidez ou confusão mental, que indicam sinais que são um quadro mais preocupante. Esse quadro pode se transformar em uma dengue hemorrágica e pode ser fatal. Enquanto as novas vacinas não estão disponíveis, é preciso se proteger com as armas que temos à disposição e cobrar para que as autoridades públicas também se preocupem em conscientizar e adotar estratégias para proteger a população. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas entendam a necessidade de tomar os cuidados necessários para evitar essa doença. A gente se vê em breve com mais um Futuro Explica. Até mais!